A imagem tá boa aí, irmã? Porque eu não tô vendo nada. Tá boa, tá ótimo. E a Nossa Senhora ali atrás. Ai, isso mesmo. Hoje é o encerramento do mês missionário. Daqui a pouco nós vamos ter o texto missionário na página da paróquia. Olha só. Aí, se Deus quiser, correr tudo bem. Então tá bom. Mas vamos lá, Vamos vamos lá, lá. né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a face missionária da Irmã do Bom Conselho. E a irmã Isso. Josielma, né, como irmã do nosso instituto, a gente pode dizer que a senhora tem esse carisma missionário, né? Todos somos convidados à missão, somos chamados a ir em missão. Porém, Deus dá um dom a cada um, né? Vai dando a cada um de nós um Uhum. carisma específico dentro da nossa consagração, né? E a senhora tem aí esse carisma missionário para hoje poder partilhar um pouquinho conosco. Então, a senhora poderia começar Vai se ser muito bom. apresentando, né? Quanto tempo que Sim, a senhora está no nosso instituto, né? Onde a senhora está no momento? Pode se apresentar um pouquinho para a gente. tá bem. Então, eu sou irmã Josielma, da Diocese de Campos dos Goitacazes, norte do estado do Rio, e já estou no Instituto há 18 anos. Fiz agora dia 2 de setembro deste ano. E parte da minha missão no Instituto foi com formação e paróquia, né, pastoral. Então, como você disse, né, todos nós temos muitos dons para apresentar, para fazer fecundar, para suscitar em outros também. E me identifico muito com a vida de pastoral, paróquia, missão, evangelizar. Embora sabemos que onde nós estamos, nós vivemos a evangelização. Então, essa é a irmã Josiel. Então, irmã, e dentro, né, Pega o seu celular. Senhora do Bom Conselho, onde nós Uhum. vivemos o carisma por eles, eu me consagro, como a senhora poderia falar Sim. para a gente, assim, ser missionário, mas às vezes as pessoas podem pensar assim, ah, mas as irmãs Uhum. não, não fala nada no carisma delas, essa questão de missão, de ir ao encontro. Como a senhora acha que a gente Sim, vive sim. isso, né? Vive essa missão dentro do nosso carisma? Uhum. Aqui na Diocese da Campanha, nós escutamos muito uma frase, um pensamento que o Dom Otton, que foi um bispo da nossa diocese, que é servo de Deus hoje, ele sempre dizia: devo florir onde Deus me plantar. Né? Como que nós entendemos isso? Na vivência do nosso carisma. Por eles eu me consagro, né? Onde a irmã do Bom Conselho está, a vida dela, a história, a caminhada dela é nessa dinâmica de se santificar e santificar aquele servo de Deus, que é o sacerdote, né? Aquele que faz as vezes do Cristo quando ele perdoa, quando ele celebra, quando ele acolhe, quando ele faz a visita aos hospitais, quando ele é presença, quando o sacerdote está presente, é o Cristo que está presente. E quando a irmã do Bom Conselho está presente, nós podemos ter certeza. Ali está uma jovem, uma consagrada que se entregou a Deus para viver esse carisma, de se molar, se santificar em tudo pela santificação dos sacerdotes. É fácil? Não, não é fácil. No mundo de hoje, nós sabemos que é muito difícil as pessoas estarem atentos aos sinais de Deus. E nossa vida, nossa consagração é um sinal da presença de Deus na vida, no mundo das pessoas. E muitas vezes nós mesmos, se não tivermos cuidado,
nós não sabemos como fazer isso, né? E como que eu digo isso? Por exemplo, a irmã do Bom Conselho, que a pedido do sacerdote faz a visita no hospital. No hospital, nós sabemos que o Cristo está presente no doente, naquele que está fragilizado. E nós sabemos que é difícil, muitas vezes, a gente ter essa sabedoria de olhar para o doente e ver, não, o Cristo está ali. E a irmã do Bom Conselho, ela estando nessa dinâmica de pastoral, ela também é o Cristo presente na vida dessas pessoas. Por que que a irmã do Bom Conselho também é? Porque é um sinal. É um sinal que escuta, que acolhe, é um sinal de presença. E nesse tempo de pandemia, nós estamos presenciando muito isso aqui na nossa paróquia. São muitas as pessoas que nos procuram para serem escutadas. Escutadas. Ah, por que que procura a irmã do Bom Conselho? Na verdade, independente da irmã ser do Bom Conselho ou ser de uma outra congregação, mas pela visão da fé, né? O consagrado é essa presença de Deus na sociedade. E a vivência do nosso carisma, ele é muito amplo, muito amplo. Ele vai além de uma pastoral, ele vai além de uma evangelização, ele vai além de uma visita. Ele começa dentro do nosso interior. Porque se eu não tomo conta de que dentro de mim existe também anseios, sonhos, desejos, lutas, como que eu vou viver a dinâmica de me santificar para que, através do testemunho, eu possa santificar o outro? Então, é muito amplo o nosso carisma, né? Muito amplo. E aqui na paróquia, nós lidamos com muitas diferenças. Por exemplo, a visita no hospital. É grandiosa o que a gente faz lá dentro. A experiência é única. Mas também quando você vai fazer uma celebração da palavra lá na zona rural, onde tem às vezes uma família e todos vão participar. O que move essas pessoas a irem até a capela para a celebração da palavra? É a irmã? Não, de jeito nenhum. Mas é a vivência da fé que essa família traz e o espírito de fé que ela tem naquele instrumento de Deus. Então, também a irmã do Bom Conselho, ela vive essa dinâmica da santidade no seu cotidiano e no cotidiano do outro. Nas famílias, quando também nós, nas formações dos movimentos, das pastorais, nós tentamos, né, ser esse sinal da presença de Deus. Como que a irmã do Bom Conselho vai ser esse sinal? Primeiro, a escuta. Né? A escuta. A escuta somente do outro? Não. Primeiro a escuta da palavra de Deus. O que a palavra de Deus me orienta? O que ela me instrui? A que ela me leva a realizar? Logo, na formação da pastoral, do ministério, dos movimentos, aquela dinâmica que o Espírito Santo vai suscitando no coração, na vida interior da irmã consagrada, logo essa mesma dinâmica será aplicada na vida dos agentes de pastoral, nos agentes de comunidade. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos molda, quem nos conduz. E como eu dizia antes, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão precisando muito disso. De escuta, de presença, de acolhimento, para que nós possamos ser essa presença de Deus na vida do outro, aceitando o outro do jeito que ele é. Nós não temos o direito nenhum de mudar as pessoas. Pelo contrário, nós devemos ser o canal da graça de Deus que fará essa movimentação na vida das pessoas. Então, esse é mais ou menos o espírito da irmã do Bom Conselho numa paróquia, né? Na evangelização.
porque é desafiante a evangelização hoje. E a partir desse período, desse tempo, dessa experiência de pandemia, mais desafiante ainda. Porque nós estamos percebendo em várias dimensões, tanto família, quanto paróquia, quanto empresas, que o comodismo está aí. É muito fácil eu assistir a missa em casa, eu trabalhar em casa, na sala, no meu conforto. Mas e onde fica a igreja em saída? É o caso de, aos poucos, a igreja que somos cada um de nós batizados, já ir ao encontro desses, né? Sendo principalmente o sinal da presença de Deus que acolhe, que acolhe. E nós acolhendo o outro, nós vamos escutar tantas experiências, irmã, tantas experiências lindas de superação, de aprendizado, mas também de dor, de sofrimento, de angústia. Aí eu pergunto, como que a irmã do Bom Conselho fará esse intermédio dessa pessoa que te procura angustiada, aflita, com Deus, com a espiritualidade? Aí entra a espiritualidade da irmã do Bom Conselho, né? Se nós não vivemos essa intimidade com a pessoa de Jesus no nosso dia a dia, na nossa vivência do carisma, como que nós vamos ser esse canal da graça de Deus na vida desses que nos procuram? Então, o primeiro passo é nos colocarmos com essa abertura de alma, de coração ao Espírito Santo. E isso não é num retiro, não é numa palestra, isso é agora, é todos os momentos, é hoje. Porque é muito fácil eu me retirar, eu me colocar em oração e Deus falar. Mas e quando eu não quero falar com Deus? Né? Quando eu não quero falar com Deus, é aí que eu preciso estar. É aí que eu preciso me abrir, é aí que eu preciso me colocar com a disponibilidade de deixar que Deus haja em mim como eu gostaria que Deus agisse nas pessoas. Mas para que eu seja esse instrumento de Deus na vida das pessoas, eu preciso deixar que Deus também seja essa dinâmica na minha vida, esse fervor, essa força que vai me impulsionar, sair do comodismo, deixar que Ele seja Ele na nossa vida. E por aí nós vamos caminhando. É muito, tudo muito profundo, né? Não é só um ir. Muito. Esse ir tem Exato. todo um contexto, né? Quando a senhora falava primeiramente da palavra, mas não só, porque às vezes a gente pode cair no erro de achar que evangelizar é pegar, né, a Sagrada Escritura e começar a falar, né, aquilo que eu quero. Mas às vezes aquilo que eu quero falar não é aquilo que as pessoas precisam ouvir, e não é aquilo que Deus quer que eu fale. Então é necessário primeiro essa experiência com Deus que nos fará sensíveis à ação do Espírito que está com Deus. Né? Então isso é importante. E também quando a senhora fala sobre o comodismo, e a gente tem que até tomar um certo cuidado para não se acostumar com essa situação de eu passo em casa. E a gente também pode achar que somente a evangelização do século XXI ela vai ser só pelas mídias. E esse contato, essa proximidade que infelizmente nós ainda estamos muito restritos, né? Apesar das atividades paroquiais estarem voltando aos poucos, pouco a pouco retornando, mas a gente ainda não pode, né, ter um contato mais próximo. Mas aí também a gente tem que ter essa vigilância, né, de não é só pela tela, não é só pela internet, é ir ao encontro, né? É isso que Irmã,
é uma preocupação até da pastora da PASCOM Nacional que nós tenhamos essa sensibilidade para com o sagrado. Por quê? É muito fácil, nesse tempo de pandemia, como eu dizia antes, assistir a missa em casa, né? Mas, por outro lado, nós devemos ter a consciência de que a liturgia ela é celebrada num espaço sagrado. Num espaço sagrado. Aí é a igreja. Por isso a preocupação dos padres, dos bispos, da missa vir a ser aos pouquinhos presencial. Porque o espaço sagrado, por si só, já fala da presença de Deus. Já nos introduz no mistério do sagrado. Aí entra a nossa preocupação como consagrados também. Como anda a minha espiritualidade nesse tempo de pandemia? Como anda? Eu estou também buscando as mídias para viver com intensidade a minha espiritualidade? Visto que cada consagrado, cada um de nós, temos em nossas comunidades a nossa capela, que não substitui tela, não substitui plataformas, pelo contrário. A capela, quanto mais simples, quanto mais modesta, mais ela nos atrai a esse ir profundo, ir para o espaço onde Deus já nos habita. É o que os padres têm feito, né, procurado fazer nessas missas presenciais, mesmo que aos pouquinhos, levando essa conscientização ao povo de Deus, que, infelizmente, se deixa levar pelo comodismo, porque realmente é muito fácil, numa noite chuvosa, eu tenho a possibilidade de assistir a missa em casa. Por que eu vou à igreja? O porquê eu vou à igreja é fruto da minha experiência com Deus, que me faz sair de mim mesmo e ir ao encontro daquele que é, na minha vida, o tudo, o sustento, aquilo que me motiva, que me impulsiona. Então, de fato, me lembrei quando você falava de São Francisco de Assis. Eu não evangelizar não é sair somente com a palavra e falar de você. Pelo contrário, é sair com a palavra e testemunhar o Cristo que está na palavra. E São Francisco, certa vez, chamou seus irmãos, vamos pregar na praça. E ele saiu, deu uma volta na praça e retornou para o mosteiro. E aí um dos irmãos perguntou, mas Pai Francisco, nós não iríamos pregar? Aí ele disse, o nosso testemunho já é a pregação. Quem nos vir, verá a presença de Deus. É isso. Quem vê o consagrado, logo se lembrará de Deus. E aqui no sul de Minas, é perceptível isso. Quando a irmã sai à rua ou vai numa comunidade onde não é muito comum ver irmã, eles se benzem, né? Tira o chapéu, tira o boné, ou ajoelha, ou faz assim, nossa irmã, quanto tempo que eu não vou à igreja, eu vou voltar a ir à igreja. Nossa, quanto tempo que eu não falo com Deus. Olha aí o testemunho. Esse testemunho é muito bonito, porque não é somente a nossa veste, o nosso hábito, mas é a vivência da irmã com a pessoa de Jesus. É essa intimidade que não precisa de palavras. Ou melhor, nem precisaria de palavras. Bastaria o testemunho. Porque o testemunho arrasta, e arrasta multidões. Multidões. E não somente do consagrado, quanto leigo, quanta leiga, quantos jovens dão testemunho de intimidade profunda com a pessoa de Jesus. Principalmente nesse tempo de pandemia, onde eles também saem para evangelizar, e não com grandes palavras, belos textos, não, com a simplicidade. Como? Dona Maria, a senhora precisa de alguma coisa? Seu José, o senhor precisa que vá à farmácia? Por que essa caridade?
porque nós estamos amando, preservando a saúde dos nossos idosos, das nossas crianças, das pessoas que correm risco por conta da pandemia. E isso é tão importante a gente ver que a caridade, ela não somente move, mas ela impulsiona as pessoas a irem ajudar as outras. E como que isso já é um testemunho, né, da presença de Deus, tanto na vida de quem ajuda, quanto na vida de quem é ajudado. Então, irmã, é muito belo a gente falar sobre isso, né, sobre a missão. E o tema desse ano, né, do ano missionário é A Vida é Missão. Todos nós somos batizados. Qual a missão do batizado? É dar testemunho, é fazer frutificar o batismo que foi recebido, é você viver a santidade todos os dias. E abrindo um parêntese, santidade não é você ficar com a mãozinha posta 24 horas, ou de joelhos o dia inteirinho, ou ficar dentro da igreja a noite inteira. Não, santidade não é isso. Santidade é você amar com o coração, é você viver a compaixão, é você viver a santidade na simplicidade, né? É você ver sentido nas coisas que você faz, é você dar sentido ao que você faz. Aquilo que as pessoas te colocam como responsabilidade, dá sentido, dá vida, né? Faça com que aquilo que te foi confiado dê frutos. Não seja apenas uma árvore, mas dê frutos. Abrigo para outros, né? Despertar o outro para também esse caminho da santidade. Porque é muito fácil, irmã. Hoje ainda eu brincava com a minha afilhada. É muito fácil a gente colocar um cordãozinho, né? Com os 3 nós. Ah, eu assumi hoje o tal. Eu vou fazer o compromisso, né? Aqui, ó. Ela até me emprestou. É muito fácil colocar isso no pescoço. Mas onde é que está a responsabilidade? Olha aqui quem eu sigo. É o Cristo. E olha, está até sem o Cristo aqui, ó. Por quê? Cristo está de um lado e do outro sou eu. E olha aqui o compromisso, obediência à palavra de Deus, obediência aos nossos superiores, obediência ao coordenador de pastoral, de movimento, obediência ao Espírito Santo que nos impulsiona, né? Castidade. Nossa, a nossa vida deveria ser toda voltada para Deus. E o amor ao pai, à mãe, ao namorado, ao noivo, ao esposo, isso não deve ser empecilho para a nossa proximidade com o amor a Deus, com a nossa consagração a Deus. Pelo contrário, quanto mais intenso for o meu amor, mais próximo eu estou de Deus. Quanto mais puro for o meu amor, a minha entrega, mais próximo eu estou de Deus. E a pobreza não é o viver na miséria. Não é eu não ter o que comer, não ter o que vestir. Isso não é pobreza. Pobreza é eu ter, mas eu ser desapegada. Pobreza é eu ter essa caneta e se você estiver precisando, toma, irmã, pode fazer uso. Isso é pobreza. Quantos pobres são ricos? E quantos ricos são pobres? Às vezes, muitos ricos é preso a uma caneta. E quantos pobres são despojados de uma cesta básica, porque vê que o seu vizinho precisa e ele despoja daquilo que também é necessário para ele para ajudar o vizinho. Então, isso é santidade, né? Isso é santidade. E o mundo carece de santidade. Carece de santidade. Mas tem aqueles que estão se desabrochando e que nós podemos ver aí, ó, em todo canto do mundo, em nossas casas, em nossas comunidades, no mundo, no caminho que nós fazemos. E nós agora recentemente, né, ganhamos o beato Carlo Acutis. Olha que modelo de santidade na vida cotidiana. Não tem nada de diferente. Nada. Na vida cotidiana. Assim nós
na nossa vida de consagrada, na nossa vida de membro de comunidade, membro de uma família, como está sendo a nossa santidade, a nossa busca, a nossa entrega. Uma pergunta que primeiro eu faço para mim, né? Porque é muito fácil eu buscar dar formação para um leigo, para uma leiga, para uma criança, mas e eu? E eu? Primeiro eu preciso passar por essa experiência. Né? E posso dizer para você, você me conhece um pouco, nós estamos no caminho, né, irmã? Nós somos peregrinos. O peregrino, ele nunca desiste do caminho. O caminho, por mais difícil que ele possa estar, ele é o caminho. O caminho de aprendizado, o caminho da procura, o caminho da busca, o caminho da entrega, o caminho do esvaziamento. Porque não é só a caneta que eu fico presa. Eu posso ficar presa também a um sentimento, a uma emoção, a um passado, né? Então, tudo isso nós devemos esvaziar. Porque quando nós nos esvaziamos daquilo que nos pesa, nós estamos dando espaço, que já é o espaço de Deus, para que Ele nos preencha daquilo que é necessário e essencial. Essencial. O que é essencial para a nossa missão de consagrado? O próprio Jesus. O Espírito Santo que nos conduz, que nos molda, que nos inspira. Pronto, é o essencial. Mas como humanos frágeis, limitados, nós muitas vezes buscamos coisas, pessoas, situações, para nos ficarmos tão assim presos e que nós vamos esquecendo do essencial. E vamos nos preenchendo muitas vezes daquilo que não é necessário e muito menos essencial. Deixa eu tomar água. Eu gosto de falar, né? Tá ótimo, tá sendo muito bom ouvi-la. Como é que tá aí? Tem participação? Eu não consigo ver. Tem sim, o pessoal tá entrando, né? Até o Tem gente. Padre Wellington entrou, o Diácono Gleiciano entrou Fale- também. Que legal aí, ó. Vocacionados. Todos nós somos vocacionados. Rafa, Aham. pessoal que tá Que legal. entrando aqui, né? Isso mesmo. Agora eu tô vendo aqui. É, né? Então, a senhora É, teria isso mesmo. como um testemunho, né, da senhora, assim, algo que Uhum. marcou nessa questão de ir ao encontro. A senhora também trabalhou um tempo com a infância missionária, né? Em- Sim, Então, ou seja, com as crianças, com os adultos, a senhora tem, assim, uma recordação que a senhora traz sempre com a senhora. muito. Muito. Eu trabalhei com a infância missionária em Virgínia, aqui no sul de Minas, em 2010 a 2000, no finalzinho de 2014, ou 2013. E lá nós tínhamos um grupo de 40 crianças, crianças evangelizando crianças. Isso é muito bom. Como também jovens evangelizando jovens. E o bonito que você percebe que não é só no adulto que o Espírito Santo suscita, mas na criança. Quantos deles falavam assim para mim, irmã, tem uma família do nosso colega tal na escola que está precisando de oração, vamos lá rezar? Então ia o grupo da infância todinho, ia rezar. E essa oração não era uma oração escrita, não era uma oração já pronta. É muito interessante, eles fechavam os olhinhos e deixavam. O que o Espírito Santo falasse, eles falavam. E você vê a pureza da criança, a riqueza que habita o coração de uma criança, né? A pureza de um jovem, a riqueza que o jovem tem, a força que o jovem tem para a missão, para a evangelização. E me marcou muito uma vez, uma casa que nós fomos lá em Virgínia, muito pobre, a família muito simples. E nós levamos uma cesta básica para essa família.
E quando nós fizemos a roda para fazer a oração, uma das crianças da família, quando rezava, ela disse assim: Deus, eu estou sentindo tanta saudade da minha avó. E ela foi para junto do Senhor há 2 semanas. E aí, quem aguentaria? Todo mundo chorou. Porque você vê as saudades que a criança tinha da sua avó, mas ao mesmo tempo a certeza que ela tinha da presença da avó junto de Deus. A fé, né? A fé. Então é muito marcante. Tem muitas experiências para contar com criança, com adulto. Agora, nesse ano, né, 2020, em fevereiro, no Retiro de Carnaval, nós fizemos aqui nas comunidades rurais. E nós fizemos também, nesse período, um retiro com as crianças do Coroinha. Foram mais de 50 coroinhas para o retiro. E nesse retiro, eles faziam adoração, momento de deserto, momento de partilha. E nós terminamos com um momento de recreação, onde no final, cada um que quisesse, pudesse dar o seu testemunho. E aí um dos coroinhas falou assim: irmã, por que a gente não faz sempre isso? É tão gostoso a gente parar para escutar Deus, é tão gostoso a gente parar para estar com os colegas e depois brincar um pouco. Então, foi assim, muito rico esse momento com eles. Porque às vezes a gente pode cair na tentação de achar que criança não tem nada para dar, não tem nada para nos ensinar. E pelo contrário, nós aprendemos muito com eles. Eles nos ensinam muito da grandeza que é a vida, o sentido que eles dão para as coisas tão simples, né? E que às vezes na vida do adulto nós vamos perdendo isso. Muito. A criança, elas ensinam muito pra gente. Elas nos evangelizam. Sim, E a senhora verdade. falando, aproveitando esse gancho, aí, né? Não só, a senhora também já falou sobre isso, não é só a gente não só vai dar, mas também a gente recebe muita coisa. Quando a Sim, gente vai ao encontro do outro, o outro também nos ensina. Mesmo que sim, até possa parecer que às vezes a gente pode cair também na arrogância de eu conheço mais, eu conheço melhor, eu sei mais. Mas às vezes uma pessoa, na sua verdade. simplicidade, Deus nos fala através dela, Uhum. né? Então, Sim, sim. assim, o que assim, a senhora também pode dizer que já aprendeu, assim, um aprendizado que a senhora traz para a vida nestes 18 anos como irmã do Bom Conselho. Nossa, tem um que eu tenho meditado muito, que às vezes nós questionamos tanto a vida, questionamos tanto o porquê isso, porquê aquilo. Gente, eu tenho aprendido muito com isso. O essencial é hoje. Nós só temos hoje. Santa Teresinha vai dizer, nós só temos hoje para viver de fé. O ontem não nos pertence mais. O amanhã não sabemos, está nas mãos de Deus. Mas o hoje cabe a nós. Cabe a nós. Deus nos dá para que a gente administre bem. Então, viver o essencial hoje, para mim, tem sido um grande aprendizado. Porque eu também caí na tentação de achar que, o meu passado, ele vai ditar o que é hoje para mim. Eu tenho que me preocupar com amanhã. Tá, eu tenho que me preocupar? Sim, eu não vou cruzar os braços e deixar que Deus faça cair do céu maná. Não, não é isso. Eu tenho que confiar na graça de Deus, mas eu também preciso trabalhar. Mas o que eu quero dizer é que o hoje está nas minhas mãos. Que sentido que eu dou para o hoje, para o agora, para o que nós estamos fazendo? Eu vivo esse momento com intensidade? Ou ele, é mais um momento? Não. É um momento que eu parei e estou com você, irmã. Estou com você, com os que estão aí conectados conosco. Eu não tenho que me preocupar com o que já passou e o que virá. Isso, na hora certa, vai acontecer. Mas essa intensidade, eu viver isso, dá sentido, dá sabor, significado.
Isso para mim tem sido um aprendizado, olha, que tem me dado rasteira. Puxado a orelha e tem me levado mais à oração. Sim, por que a oração? Porque é você rezar aquilo que você vive. O que eu estou vivendo agora, eu vou rezar com intensidade. Vou entregar para Deus tudo que eu já vivi, todas as minhas conquistas, todas as graças que Ele concede, já concedeu, toda a minha história. Vou entregar para Ele o meu futuro, o meu amanhã, o meu daqui a pouco. Né? O que eu vou vir a ser. Tudo está nas mãos de Deus. Mas o agora é o que nós estamos fazendo. É o sentido que nós estamos dando para esse momento que nós estamos vivendo. E que está sendo maravilhoso. Sim, muito bom, realmente. E a senhora teria também assim uma mensagem, né, para as nossas vocacionadas. As nossas vocacionadas, elas geralmente acompanham, né, sempre que podem, elas Uhum. acompanham, ou depois elas vêm no YouTube, ou mesmo no IGTV. O que a senhora falaria para Uhum. né, nessa fase de discernimento sobre o acolhimento desse discernimento de buscar fazer a vontade de Deus e abraçar a missão que Deus tem para cada uma. Sim, sim. Quando Deus nos chama, Ele não nos chama somente agora. Irmã Rivane, você vai ser irmã. Alene, você vai ser acólita. Não. Deus nos chama desde toda a eternidade para Ele. Para Ele. Por isso o batismo. Por isso a vida. E nós somos todos chamados para um projeto que vem do coração de Deus. Então, você vocacionado, você que está em discernimento, lembre-se, todos nós somos vocacionados. Todos nós somos vocacionados à vida, à santidade. E Deus nos chama também à vocação específica, que é o nosso caso de consagrada, que é o caso do sacerdote, que é o caso do pai, da mãe de família. Então, primeira coisa, se dispõe a escutar a voz de Deus. Lembrando, Deus não fala no barulho. Deus fala na brisa suave, no silêncio. Então, se você perceber que seu coração ainda está barulhento, ainda você escuta muito barulho, silencia. Faz lá aquele exercício da respiração, se coloca no momento presente, se coloca, eu estou falando com Deus, eu estou com Ele. Deixa Deus falar. E não se preocupa de estar criando condições. Eu tenho que ser vocacionada assim, assim, assim. Não. Deixa que Deus te modele. Deixa que Deus mostre o caminho. Deixe que Ele te inspire. Mas para isso é preciso abrir o coração, abrir os ouvidos, às vezes abrir os olhos também. Não é só rezar de olhinhos fechados, não. Abrir os olhos, porque a realidade fala do que Deus quer para nós. A nossa realidade familiar fala o que Deus quer para nós. A nossa realidade acadêmica, a nossa realidade comunitária, também aí Deus está falando o que Ele quer para nós. Para que não caiamos na confusão de achar que eu estou me chamando. Né? Aí vem aquele probleminha, né? Às vezes nós nos achamos vocacionados, mas somos invocados a uma vocação. Porque nós queremos fazer a nossa vontade, não é isso. Vocacionados é Deus quem chama. É Deus quem nos chama para uma missão, algo que Ele quer que você realize. Mas é preciso escutar. Dobre o joelho, rasga o coração, alarga os ouvidos e escute. Agora, lembrando, o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes nós queremos agora, Senhor, fala, eu estou aqui, ó. Não, não é isso. O tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus é o tempo da graça. Da graça.
Isso mesmo. Então, desde já eu agradeço, né, a presença da senhora aqui nessa parte com a gente, partilhando um pouquinho da sua vida, né, da sua missão, das suas experiências, Sim. enquanto a sua sobrinha acabou de entrar, cara, da sua É, experiência enquanto consagrada, esse prazer, né, em acolher esse chamado, a missão de ir ao uhum, encontro. Eu posso dizer de maneira um pouco particular, né? Como a senhora disse, a gente já se conhece um pouco, né? Eu tive a sim. graça de ter a irmã Joselma como minha formadora no postulantado, né? Então, para E mim, que saudades, hein? isso, exatamente. Para mim é uma alegria muito grande estar partilhando nessa tarde com a senhora. E pode ter certeza de que tudo que foi Uhum. partilhado aqui, eu já tomei posse, né? Enquanto Eu também. meu chamado, a minha consagração, que ainda tá bem no início, mas Deus ele vai dando a graça para a gente ir prosseguindo. E o testemunho Sim. das irmãs do nosso próprio instituto também nos motivam, né? Não E muito, e as, muito. as formandas da etapa inicial, os postulantes, aspirantes Uhum. noviços, mas também as junioristas, né? Nós Sim, vemos em sim. cada uma das irmãs professas também esse testemunho de que vale a pena, esse sim, essa Sim. fidelidade a Deus que nos chama para sempre, Uhum. né? Para sempre, é. É que em nome da PASCOM, do nosso instituto, eu agradeço, senhora, por essa oportunidade de estarmos partilhando, Uhum. não só entre nós, mas graças a Deus entre muitas pessoas, irmãs do nosso instituto, seminaristas, sacerdotes e leigos também, né? Sim. Todos juntos na igreja. O testemunho de cada um de nós é assim, serve para todos, né? Onde cada um vai Sim, colocando sim. dentro da realidade do seu chamado. Então foi muito É. proveitoso para todos nós. Que Deus continue a abençoar a E- senhora, a missão que ele concedeu à senhora. Já amém. aproveito para deixar o meu abraço a todos os da cidade de Itaiandu que estão também assistindo, onde eu também tive a Uhum. oportunidade e a graça de morar um período nessa cidade, faz Sim, parte da minha história vocacional, e eu levo aí todos vocês com verdade. muito carinho no meu coração. E a senhora Que quiser bom. deixar uma palavra de despedida, fique à vontade. É, na verdade, mãe, eu não tenho o dom de cantar, mas me veio o desejo de cantar um pedacinho de uma música, ó, lá da década de 80. Mas eu convido a vocês que estão aí acompanhando a gente, que fechem seus olhos. Eu também vou fechar porque essa canção é uma oração muito bonita. Fala um pouquinho daquilo que o nosso coração quer falar para Deus. Queria poder dizer em palavras o que sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a tua voz, me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de dizer: e eu te amo, Jesus. Venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. E eu te chamo, Jesus. Venha viver junto a mim. Venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. Então é isso, irmã. É a gente sempre estar com Jesus. Nossa, até me emociono com essa música. Porque é isso, é você dizer para todo mundo, com o seu testemunho, que você ama Jesus.
que você é toda dele, né? E que as pessoas também são todos, porque se nós todos somos chamados, por que não sermos todos dele? Todos dele, né? Vou terminar com uma frase: em tudo amar e servir. É o nosso lema aqui na paróquia esse ano. Em tudo amar e servir. Muito obrigada, irmã Rivane. Obrigada ao nosso instituto, a cada uma das irmãs, a Madre Conceição, pelo carinho, pela confiança, as vocacionadas, as nossas formandas, todas são preciosas. Todas são preciosas. Então, que Deus abençoe, irmã. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade. Tchau, fiquem com Deus. Amém.